Bom dia, irmãos. É com grata satisfação e alegria que eu estou diante dos irmãos, louvando a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida da Igreja Batista Shekinah, pela vida da liderança dessa igreja, dos pastores, dos diáconos, que têm demonstrado tanta preocupação e cuidado conosco ali no Tocantins, e saibam que vocês têm sido instrumento do Senhor, para nos abençoar. As orações de vocês por nós têm sido ouvidas, Deus tem nos dado graça, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos suprido, e o apoio da Igreja Batista Shekinah tem sido uma bênção em nossas vidas, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Quanto ao meu nome, não se preocupem, já estou acostumado, tem até uma história de N nomes, e me chamam de Sal, me chamam de Heron, me chamam de Salmeron, me chamam de Alencar, que é o meu sobrenome. Então os irmãos fiquem à vontade, a alegria de estar aqui com os irmãos, a grande satisfação de conhecê-los, de estar presente no meio de vocês e de ver também aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês, pela vida de vocês, pela vida dessa igreja e pela vida, por que não dizer, dessa cidade, desse estado, através da vida dos irmãos, da maneira como Deus tem usado a vida de cada um de vocês e a vida dessa igreja. Então, irmãos, que Deus os abençoe e vamos nessa manhã meditar nas Escrituras sobre a graça do nosso Deus, a graça que nos alcançou, a graça que o Senhor fez chegar às nossas vidas. E eu peço que você abra as Escrituras em Gênesis, capítulo 3. Nós não faremos uma exposição desse texto, mas será um texto importante para o início da nossa meditação nessa manhã sobre a graça do Senhor. Gênesis 3, nós leremos todo o capítulo, desde o versículo 1 até o versículo 24. Gênesis capítulo 3, desde o versículo 1 até ao versículo 24. Diz assim a santa e bendita palavra do nosso Deus: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, ele disse: Aumentarei muito os seus sofrimentos. Na gravidez, com dor, você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo.
No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Meu irmão, por que você creu em Cristo e os seus amigos não creram? Por que você creu na mensagem do Evangelho e os seus familiares não creram? Por que essa mensagem salvou você e não salvou os seus amigos, que ouviram a mesma mensagem, que ouviram as mesmas palavras, que ouviram talvez a mesma pregação que você ouviu? Que ouviu a mesma pessoa que falou do Evangelho para você, no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, e você creu, mas o outro não creu. Será que há alguma coisa em você? Será que você é mais inteligente do que os demais? Será que você tem algo que aqueles que não creram não têm, não possuem? Será que você foi mais inteligente, mais sábio, mais esperto, mais humilde para compreender aquilo que foi dito, enquanto os outros não foram? Se você é um cristão verdadeiro, você sabe a resposta para todas essas perguntas. Você sabe que a sua salvação não dependeu de você. Você sabe que não foi você que encontrou Deus, mas foi Deus que te encontrou. Foi o Senhor que salvou a sua vida. Foi o Senhor que abriu o seu entendimento para que você compreendesse o Evangelho. Você sabe que a salvação não é uma obra sua, mas uma obra de Deus. Você sabe que a vida eterna é uma dádiva e não uma conquista. Você sabe que todos nós precisamos da graça de Deus e que não temos nenhum mérito em nossa salvação. Nós não somos salvos por aquilo que fizemos, nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos porque recebemos uma gnose, um conhecimento que outros não receberam. Nós não somos salvos sem a graça de Deus. Nós somos salvos por uma ação soberana do nosso Senhor. Nós somos salvos tão somente por sua irresistível graça. É sobre isso que nós falaremos nessa manhã. Sobre essa graça que nos alcançou. Sobre essa graça salvadora que nos alcançou e nos levou a Cristo. Sobre essa graça salvadora que nos fez ver o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que foi morto, crucificado, como o Salvador das nossas vidas. Quando olhamos para as Escrituras, meus irmãos, nós podemos dizer que a história da Bíblia é uma história sobre a graça de Deus. A graça de Deus está presente nas Escrituras desde a criação do mundo. Essa graça não é uma graça que tem diferentes formas, não são várias graças, trata-se de uma única graça, mas de uma graça que se apresenta de maneira diferente em momentos distintos da história. Mesmo antes do pecado entrar no mundo, mesmo antes da queda sobre a qual acabamos de ler em Gênesis 3, Deus já havia alcançado o homem com a sua graça. Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem teve um princípio, o homem é uma criatura, o homem é um ser criado. O homem não existiria se Deus, em sua vontade, não tivesse decidido criá-lo. Perceba que isso torna o homem muito diferente de Deus. Deus é o Criador, o homem a criatura. Deus, aquele que cria.
o homem aquele que é criado. Perceba que isso torna o homem e Deus seres completamente distintos, seres muito diferentes. Mas nós não temos aqui, meus irmãos, apenas uma diferença de tamanho. Não é que Deus é grande, nós somos pequenos. Não se trata apenas disso. Não se trata do fato de Deus ser mais poderoso do que nós somos. Não se trata do fato de Deus ser mais sábio do que nós somos. A nossa diferença, a diferença que há entre Deus e os homens, entre Deus e nós, é uma diferença imanente. É uma diferença que está no próprio ser das coisas, na natureza das coisas, em quem eles são, no seu próprio ser. Não é uma diferença de quantidade, é uma diferença de qualidade. É uma diferença que está no ser de Deus e no ser humano. Deus é um ser divino, possui uma natureza divina. Nós somos seres humanos. Nós temos uma natureza humana. Deus é criador, melhor dizendo. Nós somos criaturas. Deus é um ser eterno, nós somos criados. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus tem todo o poder, nós somos limitados. Percebe que a diferença entre nós e Deus está no ser e não no tamanho, e não na diferença de quantidade do que há em Deus e do que há em nós. Mas você deve estar se perguntando, a aula não é sobre graça? A meditação não é sobre graça? Por que estamos falando sobre criação? Por que estamos falando sobre o ser de Deus e o ser humano em uma meditação, em um estudo sobre a graça de Deus? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Você não vai entender o que é a graça de Deus se você não entender quem Deus é e quem você é. Você não vai entender o que Deus fez por você se você não entender o seu lugar diante de Deus e o lugar de Deus diante de você. Você não vai entender o que é a graça de Deus sem entender o ser de Deus, o caráter de Deus e o seu próprio caráter e o seu próprio ser. Quando Deus cria o homem no Éden, Deus estabelece um relacionamento com esse homem. E esse relacionamento se dá em um jardim. Um jardim que é o primeiro templo das Escrituras, um jardim-templo, um lugar especial, onde Deus andava com o homem, onde Deus caminhava com o homem, onde Deus se relacionava com o homem. O jardim-templo é o lugar do encontro, é o lugar da revelação, é o lugar da prestação de contas, é o lugar onde Deus, na viração do dia, vem visitar a sua criação e visitar o homem e ver se esse homem está cumprindo tudo aquilo que Deus ordenou, para que o homem preste contas a esse Deus, para que Deus então se revele a esse homem e esse homem conheça mais e mais de Deus. Deus cria esse homem para estar em comunhão com o homem, para se relacionar com esse homem. Assim como o oleiro cria um vaso e dá o destino que lhe apraz à sua obra, Deus criou o homem com um objetivo muito claro. Deus queria se relacionar com esse homem. Deus decidiu amar esse homem. Deus decidiu ter uma comunhão eterna com esse homem. Meus irmãos, isso é graça. Mesmo antes do pecado, o homem não tem méritos diante de Deus. O homem não pode olhar para Deus e dizer, eu sou santo, o Senhor tem que se relacionar comigo, o Senhor tem que me encontrar. Esse homem é uma criatura, esse homem precisou de Deus para existir. Se Deus não decidisse se revelar a esse homem, se encontrar com esse homem, se relacionar com esse homem, esse relacionamento jamais aconteceria. O que temos aqui, meus irmãos, é aquilo que os teólogos chamam de graça condescendente. O relacionamento entre Deus e o homem, mesmo antes do pecado, só é possível por causa da graça de Deus. É um relacionamento imerecido. A criatura não poderia exigir de Deus absolutamente nada. Trata-se, portanto, de uma graça.
Deus que está na sua glória, Deus que é o Criador, Deus que não precisa de nada, que sempre existiu, que sempre se relacionou consigo mesmo entre as pessoas da Trindade, esse Deus autossuficiente, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que fala e tudo veio a existir, decide, escolhe se relacionar com esse homem, e esse relacionamento é imerecido, esse relacionamento é graça condescendente. Deus condescende com esse homem. Deus permite, escolhe que esse relacionamento aconteça. Portanto, a história de todo o universo começa com a graça divina para com a sua criatura, para com o homem, uma criatura que tem a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas como eu e você sabemos, e acabamos de ler, esse jardim-templo, a comunhão desse jardim-templo foi quebrada pela queda, quebrada pelo pecado. Em Gênesis 3, o homem desobedece a Deus, o homem então abandona a comunhão com Deus, e as consequências foram terríveis. O homem acredita na mentira de Satanás, o homem escolhe caminhar com serpente em vez de caminhar com Deus. O homem escolhe ter comunhão com serpente em vez de ter comunhão com Deus. E as consequências são terríveis. O homem traz maldição sobre si. O pecado afeta o homem de maneira completa e total. Afeta sua alma, afeta o seu intelecto, afeta suas emoções. E vocês já estudaram sobre isso, que me contaram. O homem se torna totalmente depravado, totalmente afetado pelo pecado. Agora esse homem que antes tinha vida e vida em abundância, morre espiritualmente. Esse homem não se relaciona com Deus como antes. Deus chega no jardim como sempre chegou. Deus vem na viração do dia como sempre veio. E onde o homem está? Ele está escondido, cheio de nudez, cheio de vergonha. Ele tentou cobrir os seus próprios pecados. Pegaram folhas de figueira para cobrir a sua vergonha, para cobrir a sua nudez, para esconder de Deus aquilo que estava claro e patente diante de si mesmo. O homem está nu e envergonhado. A presença de Deus não lhe é agradável. O pecado fez separação entre esse homem e Deus. O homem pecador não pode mais viver em comunhão com um Deus santo. Esse homem está perdido, tentando cobrir a si mesmo, mas não consegue. Deus o chama, Deus o encontra, Deus expõe a sua nudez, Deus expõe a sua vergonha, Deus expõe o engano, Deus expõe o mal feito pela serpente e pelo próprio homem. Mas Deus não apenas expõe, Deus faz vestes para esse homem, as vestes de um animal, vestes de pele de um animal. Deus faz roupas para que agora sim a nudez seja coberta, a vergonha seja coberta. Deus está agindo com graça para restabelecer a comunhão que foi quebrada pelo pecado. Deus age novamente de maneira graciosa. Mas essa graça, meus irmãos, tem outro aspecto. Ela não é mais uma graça condescendente. Ela é agora uma graça banhada em sangue. Um animal teve que morrer para que a vergonha, o pecado, a nudez desse homem fossem cobertos. Sangue precisou ser derramado para que Deus restabeleça em alguma medida a comunhão com esse homem que abandonou a comunhão. Para que Deus possa buscá-lo e cobri-lo e salvá-lo e trazer luz à sua vida. É necessário agora que sangue seja derramado. Além disso, essa graça agora precisa vencer a resistência desse homem. Esse homem não quer Deus. Esse homem está fugindo de Deus. Esse homem está se escondendo de Deus. Esse homem busca de todas as formas e de todas as maneiras um lugar onde os olhos de Deus não estejam sobre ele.
ele abomina os olhos do Senhor. Ele não quer estar diante do Senhor. Ele não quer estar diante desse Deus que se revela a ele e que vê a sua nudez e que vê a sua vergonha. Portanto, essa graça, além de banhada em sangue, ela é uma graça que busca alguém que é resistente a Deus, que salva alguém que foge de Deus, que não deseja Deus, que não quer saber de Deus, mas que deseja tão somente viver longe de Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, a história da nossa própria salvação, a história de um Deus que, para nos salvar, decidiu sacrificar o seu Filho para cobrir os nossos pecados, decidiu sacrificar o seu Filho unigênito para que a nossa resistência fosse vencida. Esse homem do Éden é cada um de nós. Nós somos exatamente assim. Exatamente assim. Nós fugíamos de Deus. Nós vivíamos para nós mesmos. Nós odiávamos ouvir que a nossa vida se dava diante dos olhos de um Deus santo. Nós não queríamos ouvir isso. Nós conhecíamos sim a nossa nudez, a nossa vergonha, os nossos pecados, e fazíamos de tudo para escondê-los. Não queríamos que nada fosse exposto, que ninguém visse, que ninguém percebesse, mas Deus estava vendo, e Deus decidiu nos buscar com uma graça banhada no sangue do seu Filho, para vencer a nossa resistência ao próprio Deus, para vencer o nosso desejo de fugir desse Deus, para nos trazer de volta com o seu poder, com a sua graça. Essa história nasceu, meus irmãos, bem antes de Gênesis. Ela nasceu na eternidade, naquilo que chamamos de pacto da redenção. Quando as três pessoas da Trindade estabeleceram na eternidade o plano de redimir a humanidade caída. O plano de salvar esse homem que está fugindo de Deus. Nesse pacto da redenção, o Pai prometeu escolher um povo e dar ao seu Filho. Aqui está a eleição incondicional, que vocês já estudaram. Ainda nesse pacto, o Filho se entregou voluntariamente para morrer por esse povo e redimir o seu povo. Expiação limitada. A morte de Cristo pelos eleitos de Deus, pelos escolhidos do Pai. É por isso que quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos textos como João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Por que o Pai dá ao Filho? Porque o Pai prometeu ao Filho esse povo. Porque o Pai prometeu no pacto da redenção dar um povo ao Filho. Textos também como João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Pai leva ao Filho aquele povo que o próprio Pai prometeu ao Filho no pacto da redenção, no plano de redimir a humanidade caída. Mas para que esse acordo entre Pai e Filho se concretizasse, era necessário que a redenção realizada pelo Filho fosse aplicada ao coração do pecador. Era necessário que a resistência do pecador fosse aplacada, fosse subjugada. E é aqui que entra o papel do Espírito Santo, dentro do pacto da redenção. Agostinho dizia que o Espírito Santo é um certo amor inefável que une o Pai e o Filho. O Espírito, meus irmãos, é o elo de amor entre o Pai e o Filho. É o Espírito que vai aplicar no coração dos eleitos a redenção conquistada pelo Filho, no coração daqueles que o Pai prometeu ao Filho. É o Espírito Santo, como elo de amor entre o Pai e o Filho, que vai operar a aplicação do pacto no coração dos eleitos, para que o compromisso entre o Pai e o Filho se concretize no tempo e no espaço. É o Espírito Santo que procede do Pai para o Filho e do Filho para o Pai e os une dentro do pacto da redenção, para que esse pacto então se desenrole na história e alcance a mim e a você. Trata-se de um plano soberano, de um plano gracioso. É sobre essa obra do Espírito Santo que nós estamos falando hoje.
É sobre essa obra do Espírito Santo. É dessa obra do Espírito Santo que nós estamos tratando. É essa obra do Espírito Santo que nós chamamos de graça irresistível. É essa obra do Espírito Santo que nos alcançou. Uma obra que não é apenas do Espírito. Uma obra que é trinitária, mas que nos alcança pelo poder do Espírito. A doutrina da graça irresistível, também conhecida como chamado interno ou chamado eficaz. O chamado que alcança os eleitos, o chamado que salva o povo de Deus, o chamado que diz por todos os cantos: onde você está? Por que você está nu? O que você fez? Esse é o chamado de Deus que continua ressoando, que continua alcançando os perdidos e trazendo os perdidos à vida com Cristo. Paulo inicia algumas de suas cartas falando desse chamado. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para o apóstolo Paulo, meus irmãos, há uma conexão entre o chamado de Deus e o início da vida cristã. Nós temos aqui o mesmo movimento de Gênesis após a queda. Para que o homem encontre Deus, para que o homem escolha Deus, para que o homem receba de Deus aquilo que é necessário para cobrir a sua vergonha, Deus precisa chamá-lo. Deus precisa buscar esse homem. Para que esse homem incrédulo se torne um crente, ele precisa ouvir o chamado de Deus. É esse chamado que o leva a crer, é esse chamado que nos torna santos, é esse chamado que nos torna crentes. Nós concluímos com isso, irmãos, que o chamado de Deus é a causa da nossa regeneração. Na ordem lógica da salvação, naquilo que nós chamamos de ordo salutis, primeiro nós somos chamados pelo Espírito, para depois recebermos do Espírito a nova vida, para depois sermos regenerados. Primeiro somos chamados, para depois nos tornarmos crentes, para depois nos convertermos, para depois desenvolvermos a nossa fé em Cristo, em Deus. É por essa razão que as confissões reformadas não têm um capítulo sobre regeneração. É assim na Confissão de Fé Batista de 1689. Não há um capítulo sobre regeneração, mas há um capítulo sobre o chamado eficaz. Há um capítulo falando da graça irresistível, porque não há como entender essa graça, não há como entender a regeneração, não há como entender a conversão, se você não entender o chamado, se você não entender o que Deus fez para que a fé exista, o que Deus fez para que o homem se converta, o que Deus fez para que o homem mude a direção que está caminhando. É o chamado. O chamado eficaz é a causa da regeneração, é o princípio da regeneração. Mas qual o meio usado pelo Espírito para realizar o chamado, para aplicar essa graça? Esse meio é a palavra de Deus. Há dois aspectos, meus irmãos, do chamado divino. Há o chamado geral ou o chamado externo, que é o cumprimento da grande comissão, o ide da igreja, de ir por todo mundo, de anunciar a palavra a toda criatura, de proclamar o santo e bendito evangelho a todos os homens. Esse é o aspecto do chamado geral. Todos ouvem a voz do Senhor, todos ouvem a palavra revelada, todos ouvem o evangelho, todos que estão diante de um pregador, diante das Escrituras, diante da proclamação do Evangelho de Cristo, todos ouvem.
Todos têm oportunidade de ouvir. Isso é o chamado geral. Mas esse chamado se torna eficaz no coração de alguns. Quando o chamado geral, quando a proclamação geral do Evangelho se torna eficaz no coração de alguns, Deus chama os seus eleitos. Esses são os eleitos. O chamado eficaz é o chamado geral chegando no coração dos eleitos pelo poder do Espírito Santo. Isso nos mostra, meus irmãos, que o chamado eficaz é mediado pela pregação do Evangelho. Você conhece esse texto, Romanos 10, 6? Que a fé vem pelo e o ouvir? A fé vem pelo ouvir da palavra. Mas eu volto à pergunta inicial. Por que nem todos que ouvem têm fé? Porque não se trata, como já falaremos, apenas de persuasão. Não se trata de uma gnose, de um conhecimento a ser dado. O Evangelho não é história, geografia, matemática, português, que você toma um livro em suas mãos e aprende e conhece. Isso não é o Evangelho. Esse não é o ouvir que transforma. Esse não é o chamado de Deus. O chamado de Deus se torna eficaz no coração dos eleitos, naqueles que recebem a mensagem no seu coração, com a aplicação dessa mensagem feita pelo poder do Espírito de Cristo. Quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No chamado eficaz, irmãos, o Espírito Santo age sim na persuasão do homem. O Espírito Santo age na consciência e no intelecto do pecador. Esse homem é então convencido de que a palavra de Deus é verdadeira. Esse homem que antes fugia, que antes odiava a Deus, que antes se escondia de Deus, agora passa a caminhar com Deus, agora caminha na direção de Deus. Esse homem reconhece a sua nudez, reconhece a sua vergonha, mas sabe agora que só Deus pode cobri-lo, que só Deus pode salvá-lo. Mas esse chamado, como eu disse, não é apenas um novo conhecimento, não é uma mera mudança intelectual, não se trata de entender a palavra apenas intelectualmente. Ele envolve sim o intelecto, mas não se resume ao intelecto. Ele envolve sim a argumentação, mas não se trata de vencer um debate, de ser convencido por novas ideias. Esse chamado não é de caráter intelectual somente, irmãos. Trata-se de um chamado de caráter teológico. O que temos aqui é um convencimento espiritual. No chamado eficaz, as escamas dos olhos são tiradas. O Espírito aplica a palavra de Deus ao coração do homem, de maneira que o coração de pedra é feito coração de carne. Lembra do texto de 1 Coríntios 2,14? Que o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são loucura. E esse homem não pode entendê-las porque essas coisas se discernem espiritualmente. Porque o Evangelho se discerne espiritualmente. Não se aprende o Evangelho com esperteza. Não se aprende o Evangelho com inteligência humana. Não se aprende o Evangelho com sabedoria humana. Não se aprende o Evangelho com o próprio esforço. Você não foi salvo, meu irmão, porque você é mais esperto, porque você é mais inteligente, porque você entendeu algo que outros não entenderam. Você foi salvo por discernimento espiritual, um discernimento que te foi dado, um discernimento que foi impresso em sua alma, em seu coração, em seu entendimento. O que aconteceu com você e comigo foi uma obra poderosa do Espírito de Cristo. Nós não fomos vencidos porque alguém nos convenceu que os nossos argumentos estavam errados.
nós fomos vencidos, porque alguém nos mostrou a nossa nudez, a nossa vergonha, a nossa perdição, e ao mesmo tempo apontou o caminho que nos mostrava um Deus que nos cobre, que nos salva, que nos liberta. É por isso que somos salvos, meus irmãos. O chamado é aquilo que nos faz ver a soberania de Deus na loucura da cruz. O chamado é aquilo que faz com que nós vejamos na obra sangrenta de Cristo na cruz, a reconciliação entre nós e Deus. Recebemos um chamado para a liberdade, para sermos livres da escravidão dos nossos pecados, livres da condenação eterna. Fomos chamados para nos apropriarmos do que Cristo conquistou na cruz do Calvário em nosso lugar. Fomos chamados, meus irmãos, para uma esperança eterna, para nos unirmos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Nós fomos chamados para a vida quando estávamos mortos. Fomos espiritualmente ressuscitados pelo Espírito de Deus. E para isso foi necessário o poder de Deus, não qualquer poder. Como a Confissão Batista de 1689 diz no seu capítulo sobre chamado eficaz, foi necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que arrancou Cristo das garras da morte, nos arrancou da nossa morte. O mesmo poder que ressuscitou o nosso Senhor, nos ressuscitou também. Esse é o chamado de Deus. Essa é a graça irresistível do Senhor. É por isso, irmãos, que quando Deus chama eficazmente os seus eleitos, o que Ele está fazendo é a ressurreição desse povo. Ele está ressuscitando mortos. É por isso que o nome desse chamado é chamado eficaz. É por isso que o nome dessa graça é graça irresistível. Não há espaço para resistir. Não há espaço para se opor. Deus não está debatendo com o homem. Deus não está oferecendo argumentos para que o homem avalie se faz sentido ou não. Deus está ressuscitando um morto. Deus está dando vida a um morto. O que temos no chamado eficaz é um ato soberano de Deus, que visa o coração. É um ato soberano de Deus, para que a vida seja gerada, para que haja vida onde não há vida. O homem não pode resistir a Deus quando Deus decide ressuscitá-lo. Afinal, o que um morto pode fazer? Afinal, o que um morto, qual posição um morto pode gerar? Portanto, o chamado é soberano. O chamado é irresistível, porque há vida sendo gerada. Depois que esse homem recebe vida, ele crê, ele muda de direção, ele muda a sua rota, porque ele não está mais na condição daquele que resiste, mas na condição daquele que conhece o seu Salvador. Talvez o caso mais emblemático dessa verdade seja a conversão de Saulo de Tarso. Atos capítulo 8 nos apresenta Saulo como um perseguidor da igreja. Saulo perseguia os crentes, arrastava os crentes para a prisão, mas em Atos 9 nós vemos a conversão de Saulo. Saulo viaja o mundo inteiro, o texto nos diz, respirando ameaças de morte contra a igreja. Ele deseja matar a igreja, prender a igreja, destruir a igreja. Mas Cristo decide ter um encontro com Saulo. Cristo derruba. Cristo o salva. Saulo deixa de ser um perseguidor da igreja para ser um apóstolo dos gentios. Em Atos 9, versículo 15, Jesus diz o seguinte sobre Saulo: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel.
Onde está agora o homem que ameaçava a igreja? Onde está agora o homem que perseguia o povo de Deus? Onde está agora o homem que se opunha a Cristo? Ele foi vencido por Cristo. Ele foi derrubado por Cristo. Ele foi subjugado por Cristo. Ele foi subjugado de uma vez por todas. Jesus, de maneira poderosa e soberana, subjugou toda sede de morte e de perseguição. Mas Deus não subjugou Saulo de Tarso porque o destruiu. Não subjugou Saulo de Tarso porque o matou. Deus subjugou Saulo de Tarso porque o salvou. Nós não temos um Deus, meus irmãos, que nos vence com o seu poder de ira, com o seu poder de julgar. Nós temos um Deus que vence, que nos venceu pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. Nós temos um Deus que nos chamou primeiro, que nos amou primeiro, que trouxe luz às nossas vidas para nos cobrir dos nossos pecados. Meus irmãos, não importa quantos pecados um homem tenha cometido, não importa o quão impiedoso ele tenha sido, não importa o quanto ele se esforce para fugir de Deus, para estar longe de Deus, para se voltar contra Deus, no dia em que esse homem ouvir a voz de Deus, ele será salvo. No dia em que o Espírito de Cristo aplicar com poder em seu coração as palavras do Santo Evangelho, esse homem será salvo. Ele será salvo apesar de si mesmo. Ele será salvo apesar dos seus pecados. Ele será salvo apesar da sua condição. Ele será arrancado das garras da morte pelo poder do Cristo que vive, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que com seu braço forte resgata e salva aqueles que ele recebeu do Pai. Eu não sei o quanto você tem orado pela conversão de alguém. Eu não sei o quanto você tem evangelizado aqueles que estão à sua volta. Mas uma coisa eu posso dizer a você, meu irmão: há esperança. Há esperança. Deus pode salvar o seu marido, minha irmã. Deus pode salvar a sua esposa, meu irmão. Deus pode salvar os seus filhos. Isso não depende de você. Não se frustre. Não ache que você é o problema, que você não é inteligente o suficiente para falar, que você não é bom o suficiente para orar. Essa não é obra sua. Confie em Deus, no Deus que salva, no Deus que converte, no Deus que chama, no Deus que ressuscita mortos. Deus pode salvar, Deus continua salvando, o Espírito de Deus continua aplicando com poder a sua palavra no coração daqueles que são os eleitos de Deus. Não perca a esperança, continue orando, continue evangelizando, coloque a sua esperança em Deus, no Deus que salva e não em você mesmo. Eu queria terminar o nosso estudo nessa manhã com 2 exemplos do chamado eficaz nas Escrituras, ambos no livro de Atos. O primeiro está em Atos 13, do versículo 16 ao 52. Nós não leremos esse texto todo, mas você pode fazer essa leitura na sua casa. Hoje é dia do Senhor, um bom dia para ler a Bíblia. Então, chegar em casa, pegue as suas anotações, você pode ler esse texto e meditar nesse texto. Esse texto fala que Paulo está pregando na cidade de Antioquia. E o versículo 48 nos diz qual foi, melhor dizendo, a reação dos ouvintes de Paulo diante da pregação. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida. Foram todos que creram?
Creram todos os que estavam destinados para a vida. Creram todos aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo para crer no Evangelho, no tempo determinado pelo próprio Pai. Nós temos aqui, meus irmãos, os dois aspectos do chamado. Primeiro, chamado eficaz. Melhor dizendo, primeiro chamado geral. Paulo está pregando. Todos estão ouvindo. O chamado está sendo anunciado, está sendo proclamado. Mas esse chamado se torna eficaz apenas no coração daqueles que foram destinados para a vida eterna. Esse chamado só se torna eficaz no coração dos eleitos. Mas há mais uma coisa nesse texto que eu queria que você notasse. Eles creem em meio à alegria e júbilo. Eles glorificam a Deus. Perceba que eles não estão sendo arrastados contra a própria vontade para que creiam. Deus não está coagindo ninguém. Eles estão alegres, eles estão tendo seus olhos abertos e eles são levados a abraçar a salvação que é oferecida com alegria, com júbilo, dando glória a Deus. Eles têm os seus olhos abertos e cultuam a Deus, e celebram a Deus, e adoram a Deus. Meus irmãos, o chamado eficaz nos conduz à adoração. O chamado eficaz nos conduz ao culto. Deus está chamando um povo para adorá-lo. Deus está chamando o homem para que esse homem retome a comunhão do jardim-templo. Uma comunhão que leva ao culto do Criador, ao culto do Deus Todo-Poderoso, ao culto do único Deus verdadeiro. Nós não podemos pagar aquilo que Deus fez por nós. Nós não podemos retribuir a Deus pela obra de salvação que Ele nos deu. Mas nós podemos e devemos ser gratos. E a gratidão se manifesta em culto. A gratidão se manifesta em adoração, em alegria diante de Deus. O Deus que nos salvou é digno de toda adoração e de todo louvor. Nós cultuamos ao Senhor, nós nos alegramos diante dEle, nós celebramos o Seu nome, porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Nós somos o Seu povo e Ele é o nosso Deus. E finalmente, outro texto que traz um exemplo de chamado eficaz, está em Atos 16, do 11 ao 15. Esse texto nos conta sobre a conversão de Lídia. Paulo estava ensinando na cidade de Filipos, e uma mulher chamada Lídia escutava Paulo. E Atos 16, versículo 14 nos diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quem abriu o coração de Lídia? O Senhor. Chamado eficaz. Deus chamando seus eleitos. Deus imprimindo no seu coração as verdades eternas. Deus dando a essa mulher discernimento espiritual. Deus abrindo o coração para que ela compreenda espiritualmente aquilo que ela ouve. E o que acontece logo em seguida? Versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez este pedido. Lídia, recém-convertida, recém-chamada, faz um pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham para minha casa. E nos constrangeu a isso, e insistiu, e quis servir Paulo, servir a igreja. O chamado de Deus, irmãos, é um chamado também ao serviço. É na casa dessa mulher que a igreja de Filipos começa. É na casa dessa mulher que a igreja de Filipos é plantada. Deus nos chama ao serviço. Nós somos chamados para sermos servos de Cristo. E Deus não nos dá apenas a salvação, uma salvação isolada, uma salvação para a gente seguir a nossa vida e simplesmente dizermos: Deus está me abençoando. Não vou adiantar o sermão da noite.
Essa não é a salvação que Deus nos dá. Deus nos une a um povo. Deus nos une a uma igreja. Deus nos chama ao serviço. Deus nos chama ao novo jardim templo, irmãos. Que somos nós. A igreja. A igreja. A igreja está unida a Cristo. Cristo sendo o novo templo. Cristo sendo o cabeça desse templo. 1 Pedro 2,5, outro texto para você anotar e ler na sua casa. Pedro diz que nós somos casa espiritual de Deus, e cada um de nós somos pedras vivas dessa casa. Nós somos o templo de Deus, não é esse prédio belíssimo. Esse prédio é útil, é maravilhoso, para que o povo de Deus se reúna, para que vocês graciosamente estejam tão atentos à pregação, sem o calor do Amazonas, que é pertinho do calor do Tocantins, que só perde para o meu Piauí. É maravilhoso esse prédio, mas aqui não é o templo de Deus. Se nós sairmos daqui e nunca mais pisarmos aqui, Deus jamais estará aqui da maneira que Ele está agora, da maneira que Ele está no culto, quando o seu povo está reunido. Nós somos, meus irmãos, o novo jardim templo. Não é isso que cremos? Naquilo que os reformadores chamaram de Vox Dei, da voz de Deus saindo daqui, quando o homem prega fielmente as Escrituras no culto, de Deus falando com o seu povo, de Deus falando com você, de Deus trazendo à luz a sua nudez, a sua vergonha, para que você se arrependa e a resistência que ainda em alguma medida existe em nós, seja vez após vez vencida, e nós sejamos levantados das nossas quedas, arrastados de volta para o caminho do qual tentamos nos desviar sempre. Deus se revelando, Deus em comunhão com o seu povo, no novo jardim, no novo templo que Ele mesmo construiu com o sangue do seu Filho. O chamado é um chamado ao culto, é um chamado ao serviço, é um chamado à comunhão com Deus, mas à comunhão com o povo de Deus também. Domingo é o dia do culto, domingo é o dia de estar na igreja. Domingo é o dia da comunhão. Domingo é a viração do dia, quando Deus vem caminhar com o seu povo, falar com o seu povo, declarar o seu amor ao seu povo, trazer luz ao seu povo, se relacionar com o seu povo e dar uma prova e um gostinho daquilo que será o céu de glória um dia. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, Senhor. Por mais um domingo, um santo domingo do Senhor, que o Senhor fala com o teu povo, com a tua igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Senhor, a cada dia, a sermos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, em estender o Teu braço forte e nos salvar. Abençoa os meus irmãos aqui reunidos. E que nesse dia, ó Deus, seja um dia de alegria para nós, o dia da ressurreição do Teu Filho, o dia da esperança eterna, o dia em que nos lembramos que o que está lá fora vai acabar para um culto eterno e uma comunhão eterna com o Senhor. Obrigado por Tua graça, ajuda-nos em nome de Cristo. Amém.